Fala, turminha, saudade de vocês já. Galera, como a gente combinou na última aula, né? Eu falei que eu ia fazer uma revisão de todo o conteúdo, que a gente não tinha terminado soluções, a gente vai rever todo o conteúdo de soluções e em seguida finalizar as soluções, que foi uma partezinha de matéria nova que a gente não tinha dado. Eu dividi soluções em 5 partes para que os vídeos ficassem menores, tá? Então, começando do zero, eu tenho aqui o que é uma solução? Uma mistura homogênea, tá? Toda vez que eu misturar duas ou mais substâncias e no final, mesmo olhando no microscópio, eu enxergar uma substância só, eu tenho uma solução, beleza? Aí eu tenho várias possibilidades de mistura, né? Eu posso misturar, desculpa, eu posso misturar e a olho nu elas ficarem invisíveis na filtração, elas não vão ser retidas, elas não decantam sozinhas, eu teria uma solução de verdade. Se usando um filtro um pouco mais detalhado, um filtro um pouco mais cuidadoso, eu conseguir fazer uma separação, eu tenho então um ultrafiltro e aí eu vou separar um coloide, tá? Mas é bem raro o coloide, né? Vocês no terceiro ano do Cefet nem veem coloide. Eu até tenho intenção de deixar gravado uma aula de coloide, mas para quem quiser ver uma aula que seria, né, para galera que mais que vai fazer Enem, alguma coisa assim. Então eu depois vou deixar gravado todo o conteúdo. A minha intenção agora que eu comecei a gravar aula é que todo o conteúdo do ensino médio fique gravado para ajudar os alunos que vão fazer o Enem, mas do terceiro ano não vai ser utilizado o coloide, não. E a suspensão é aquela substância, aquela mistura de substância que você deixa em repouso, rapidinho ela vai para o fundo do recipiente ou que eu enxergo com microscópio comum, aquele microscópio vagabundo, tá? Enfim, as partículas são maiores. Então, para ser uma solução verdadeira, a partícula tem que ser bem pequena, que nem o microscópio comum consegue identificar, tá bom? E à medida que ele vai aumentando de tamanho, ele vai sedimentando com mais facilidade. Aqui eu tenho vários tipos de solução e aí eu acabei botando um exemplo de cada um para ficar mais fácil. Então, em relação ao estado físico, tá? Uma solução sólida, eu tenho, por exemplo, uma liga metálica, uma mistura de metais. Uma solução líquida, eu tenho, por exemplo, água e álcool, né? O aspecto da solução é líquida. Uma solução que tem aspecto gasoso, o ar, que é uma mistura de gases. Estado físico do soluto e solvente. Então, primeiro é o soluto, o segundo é o solvente. Tá, liga metálica aparecendo de novo. É sólido dissolvido em sólido. Líquido em líquido. Acetona dissolvido na água. Sólido no líquido. Sal dissolvido na água. Gás no líquido. Refrigerante, que tem gás carbônico dissolvido naquela solução líquida. O gás dissolvido no gás, o ar atmosférico, né? E o tipo de natureza de soluto, onde eu tenho uma solução molecular, que o composto é covalente. Fê, mas eu não sei diferenciar iônico e covalente. Vai saber, tá? A gente já viu isso, mas ao longo das nossas aulas, a gente vai reforçar isso, para quem não lembra, que isso é conteúdo lá do primeiro ano, né? Então, o açúcar é uma substância covalente, tá? Ele é um poliálcool, ok? E aí, como todo álcool, o composto orgânico é covalente. E o sal, se for sal de cozinha, por exemplo, né, o NaCl em água, tá bom? Aí é iônico, que bota na água, ele libera íons, beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos de soluções só para reforçar isso. Então, aqui uma solução com corante em água, por exemplo, uma medalha de bronze, que é uma mistura de estanho e cobre, e aqui o ar atmosférico, tá? Não é a nuvem, não, tá? É o ar. A nuvem aqui tá heterogênea. O ar atmosférico, tá bom? Que eu não tô vendo. Bom, então a gente já sabe que soluções são misturas homogêneas. E aí eu tenho uma fase que vai ser dispersa e a outra que vai ser o dispersante. Uma fase que eu vou dissolver, a outra na qual eu vou dissolver. Então, soluto, solvente, tá? Soluto é a substância que vai ser dissolvida. Solvente, onde eu vou dissolver. Então, por exemplo, se eu tiver sal e água, o sal é o soluto, a água é o solvente. Água e álcool, o álcool é o soluto, a água é o solvente.
De um modo geral, quando a gente usa a água é considerada solvente. Ela não dissolve tudo, mas tudo que ela dissolve, ela é chamada de solvente, tá? Classificação. Eu tenho aí solução sólida, eu já tinha dado alguns exemplos, né? Então, o solvente é sólido, mas o soluto pode, dependendo do soluto, ele pode ser gasoso. Por exemplo, eu posso ter soluções sólidas, né? Algumas ligas metálicas que tenham micro gotinhas de gás dentro dela que eu não tô vendo, tá? Então, eu posso ter um gás dissolvido num sólido, ok? Aqui eu tenho um exemplo de uma liga metálica que é sólida, tá bom? Então, tá aqui, ó, liga metálica, sólido, sólido. Uma solução líquida, o solvente é sempre líquido e o soluto pode ser líquido, sólido ou gasoso. Então, pode ser sal na água, pode ser acetona na água, pode ser água com gás dissolvido, com oxigênio dissolvido. Aí não estou falando necessariamente só do refrigerante, tá? Essa água que a gente bebe, assim, essa aqui eu peguei do filtro, né? Essa água que a gente bebe aqui, ela tem oxigênio dissolvido. Falando em beber água, ela tem oxigênio dissolvido, tá? Ela tem oxigênio, tem gás carbônico dissolvido, tá bom? No refrigerante, uma solução, eu tenho um líquido, né? A solução é líquida e o soluto é gasoso, tá aqui o gás. Nesse caso aqui, ó, especificamente, que eu tô vendo as bolinhas, ele já saiu da solução, tá? Ele só é considerado uma solução homogênea quando realmente eu tô não vendo o gás ali. Sabe quando você pega uma garrafa de Coca-Cola, que ela tá na gôndola do supermercado, quente, que você não mexe nela, e aí você olhando, ela te parece completamente escura, assim. Se for uma Coca-Cola, ela tá toda preta, você não vê uma bolinha de gás, mas você sabe que tem gás ali dentro, mas você não tá vendo? É isso. Aqui o gás já tá saindo, porque como eu mexi nele, né, ele já tá saindo da solução. E a solução gasosa, qualquer gás misturado no outro gás, a solução sempre vai ser gasosa, tá? Outra possibilidade, né, é ter mistura, assim, com microgotas de ar em líquido, tá? Microgotas de ar em líquido, eu posso dizer que é uma solução gasosa, que teria o gás dissolvido no líquido. Mas a maioria dessas gotas acaba caindo na fase coloidal, tá? Teria que ser uma gota muito pequena para cair dentro daquela faixa que a gente chama de faixa de solução. Mas é uma possibilidade. A maioria é gás, tá? Aqui, como eu falei, alguns exemplos só para te ajudar. Não precisa decorar, mas é só para exemplificar. Você depois dar uma lida. Em relação à condução de eletricidade, de novo, vai depender de matéria do primeiro ano. Fê, eu não lembro. Tudo bem, eu vou falar disso mais à frente. Mas é bom depois dar uma olhadinha lá. Solução eletrolítica, aquela solução que conduz eletricidade. De um modo geral, soluções iônicas, tá? Normalmente soluções iônicas são eletrolíticas. Então, eu tenho lá os íons que podem estar solvatados pela água, se ela for uma solução aquosa, ou ela pode ser uma solução ígnea, quando eu pego um composto iônico e derreto. Isso é importante, Fê, é porque a gente vai falar em pina-eletrólise nessas duas coisas aqui, tá? A gente vai falar de uma solução eletrolítica aquosa e solução eletrolítica ígnea em eletrólise, tá bom? Então, espertos aqui, por favor. E aí, de acordo com a natureza do soluto, eu tenho solução molecular também, né? Aquela solução que não sofre ionização nem dissociação, de novo, matéria do primeiro ano. Água com açúcar, por exemplo, água com glicose, sacarose, tá? São soluções moleculares. Soluções de ácidos muito fraquinhos também podem ser soluções moleculares, tá bom? E a solução iônica quando ele libera íons. E aí eu posso ter tanto compostos iônicos na água, como eu posso ter ácidos fortes principalmente, tá? Ácidos fortes em água sofrem ionização, libera H+, Cl-, e aí ele também pode ser uma solução iônica. A dissociação iônica, como eu falei, né, tem que saber fazer, a gente viu isso no primeiro ano, é só para relembrar,
NaCl, Na+, Cl-. CaCO3 vai se separar em Ca2+, CO3, 2-. Fê, por que aqui separou em Na+, e aqui é Ca+2? Porque o sódio dá um A e o cálcio dá 2A, tem que lembrar disso, tá? Aqui, Na+ e HCO3-, Li+, OH-, lembrando que o lítio também é dar um A, assim como o sódio. O alumínio tem NOx fixo mais 3, tá? Então, alumínio mais 3 para um lado e OH- para o outro. OH é sempre -1, então eu tenho 3 hidroxilas aqui, cada hidroxila delas é -1, beleza? E aí, são esses compostos iônicos sofrendo dissociação. Pode ser em água, pode ser na fase derretida. Mais ou menos como é que funciona esse mecanismo de dissolução, né? Como é que faz para dissolver? Se eu colocar ele na água, eu tenho que pensar assim, água pura interage com água pura. O etanol faz uma interação com a água semelhante à da água pura, tá? Aqui também, ó, etanol com etanol, beleza? Aqui um apolar com apolar. Então, aqui eu tenho substâncias isoladas. Então, aqui eu tenho água pura, etanol pura, substâncias apolares pura. Aqui, só para vocês lembrarem, hidrocarbonetos são apolares. Vocês do terceiro ano já viram hidrocarboneto, todo e qualquer hidrocarboneto é apolar, tá? Quando eu vou interagir, ó, água e álcool, eles fazem ligação de hidrogênio, que também é conteúdo visto no primeiro e no segundo ano, tá? Então, eu tenho OH interagindo com OH, ligação de hidrogênio. E aí, isso fica numa fase só, tá vendo? Isso aqui vai interagir, vai aparecer numa fase só. E aqui, quando eu tenho uma molécula polar com uma molécula apolar, elas não interagem. Você vê que não tem interação nenhuma entre elas aqui, ó. Aqui tem interagindo, esses pontinhos aqui são as interações. Então, aqui eu tenho o etanol interagindo com a água, ó, etanol interagindo com a água, e aqui uma fase só de água e uma fase só de gasolina. Não há interação nenhuma, porque as polaridades são diferentes, beleza? O sal na água, ele é um pouquinho diferente, tá? Quando eu boto sal na água, a água é polar, o sal tem positivo e negativo também, porque ele é iônico. Eu separo sódio para um lado, cloro para o outro. Então, NaCl, Na para um lado, Cl para o outro. O sódio, como é positivo, ele atrai o polo negativo da água. Então, ele atrai os oxigênios para perto dela. Você vê que os hidrogênios ficam pelo lado de fora. O cloro, como é negativo, atrai os hidrogênios. Lembrando que o hidrogênio é o polo positivo e o oxigênio é o polo negativo. Então, tá aqui, ó. O negativo, que é o cloro, atraindo os hidrogênios, que é o positivo. E o sódio, que é o positivo, atraindo os oxigênios, que é o negativo. Essa interação a gente chama de interação de íon dipolo, ok? Interação de íon dipolo, porque eu tenho um íon reagindo, né, interagindo com uma água. E aqui a interação do HCl, que sofre ionização, tá? O processo de ionização, o hidrogênio é transferido para a água e libera o Cl-. Então, a água deixa de ser água e vira H3O+, tá bom? É como se fosse uma reação química. Não é como se fosse, não. É uma reação química, tá? O hidrogênio é transferido para a água. E aí eu formo uma nova substância com H3O+, e libero Cl-, tá bom? Então, tem uma forma mais prática da gente mostrar a ionização como se ela fosse igual à dissociação, tá? Que é prático, é só prático, tá? Você pode escrever isso assim, mas tem que saber que não é exatamente isso, tá? Você tem que saber que ele, na verdade, tem lá a formação não do H+, mas do H3O+. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, então vou liberar 2 de H+, e formaria 2 de H3O+, tá? Teria formação de 2 de H3O+. Aqui é um ácido orgânico, é o ácido acético, o ácido etanóico, vocês já viram, ácidos orgânicos. Ele libera esse H+, não esses, tá? Porque é o H+ do grupo funcional. Então, ele libera H+, e o acetato ou etanoato, que esse veio do ácido etanóico, tá? Essa ionização, ela só ocorre meio aquoso, ela não ocorre derretida, diferente quando ocorre na substância iônica. A substância iônica, se eu derreter, isso aqui ocorre. O ácido, só os ácidos, só em meio aquoso, tá bom? Aqui eu tenho um exemplo para identificar quando uma substância molecular, ela não conduz eletricidade, quando a substância é iônica ou sofre ionização, como é o caso dos ácidos,
ele acende a luzinha. Então, ácidos fortes, a luzinha acende. Sais dissolvidos, a luz acende bem. Bases fortes, a luzinha acende bem. Se for um ácido fraco, a luz acende meia boca. A luz não acende muito, não. Se for uma base fraca, acende meia boca. Se for um sal parcialmente solúvel, a luz acende meia boca. E se não ionizar e não dissociar nada, a luz não acende, ok? Bom, como eu falei, a primeira parte era essa. A gente, daqui a pouco, já vai liberar a segunda, a terceira, a quarta e a quinta parte. Lembrando que as primeiras são revisões e vai chegar uma hora que a matéria é nova, tá bom, galera? Então, fica atento. Beijos!